Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos irmãos, o nosso desejo é que todos possam estar em paz, desfrutando das bênçãos do Senhor Jesus Cristo, você e toda a sua família. Meus queridos irmãos, no Juntos Cada Manhã de hoje, nós queremos meditar na famosa oração de Daniel, que se encontra no capítulo 9. Esta oração é algo extraordinário. Então vamos aprender um pouquinho com o profeta Daniel. É impressionante ver como Deus responde à oração de Daniel imediatamente. Meus queridos irmãos, e isso também pode acontecer com cada um de nós, não é? Porque para a oração chegar aos céus, ela não depende de Wi-Fi, não depende de nenhum sistema de comunicação, mas basta tão somente o nosso coração estar inclinado diante de Deus, que Deus já está ouvindo a nossa oração e com certeza respondendo afirmativamente ou dizendo não, se o que estamos pedindo não for bom para nós. Meus queridos, grandes vitórias na Bíblia, nós sabemos que são respostas de oração. E em nossas vidas também. Quantos de nós, com certeza, você que está me ouvindo, se puxar pela sua memória, você vai lembrar aí de muitas orações que Deus respondeu de um modo extraordinário. E você que ainda não tem esta experiência com Deus, saiba que você pode tê-la também. Deus é um Pai amoroso que está sempre pronto para responder às nossas orações, desde que os nossos corações estejam retos, desde que os nossos pecados foram confessados, abandonados e perdoados, não é? Sendo confessado, claro que ele é perdoado. Agora precisa abandoná-lo, né? Meus queridos, Daniel estava preocupado porque ele havia compreendido, através da leitura do livro do profeta Jeremias, que o cativeiro babilônico estava chegando ao fim. Ou seja, ele está pensando agora, e Deus estará cumprindo como? Quando será? Não é? Está chegando o fim, a palavra de Deus não falha. E eu quero compreender isso. Então, neste anseio por compreender, ele se coloca em oração diante de Deus. Ele começa a buscar ao Senhor em oração com o objetivo de entender o que seria de Israel dali para frente, né? Vejamos o conteúdo da oração de Daniel. No capítulo 9, verso 4, ele reconhece a grandeza de Deus. Então isso é muito importante. Nós temos que reconhecer sempre a grandeza de Deus. Nos versos de 5 a 6, ele reconhece e confessa os seus pecados e ainda mais o pecado do povo também. Quando é que nós confessamos o pecado do nosso povo, meus amados irmãos? De repente, a falha é nossa, não é? Nós precisamos confessar os nossos pecados e o pecado do povo, nós sabemos que muitas vezes nós herdamos muitas coisas de nossos pais. Então, ele chegava diante do Senhor dizendo, né? Os meus pais pecaram, por essa razão estamos aqui e etc. Agora, perdoe os nossos pecados, mas ele se inclui, não é? Ele se inclui também como culpado. Então, muitas vezes nós dizemos, não, fulano pecou, mas eu não. Não, nós estamos pecando, muitas vezes até porque o outro está pecando e nós não falamos nada, nós deixamos de exortar, deixamos de mostrar o certo à outra pessoa, né? Nos versos de 7 a 12,
ele exalta a Deus e se humilha. Ele se humilha diante do Senhor e mostra a grandeza do Senhor Deus. No verso de 13 a 14, ele reconhece que o sofrimento no exílio foi merecido. Ele concorda que Deus é justo, ele concorda que Deus faz justiça e não fica reclamando de um Deus injusto. E 17 a 18 ele suplica por uma resposta. Agora ele quer compreender, ele quer que o Senhor responda a sua oração. E no 19 ele suplica por perdão. Agora, o impressionante é vermos o verso 23. No verso 23, sai a ordem lá no céu para atender a sua oração. Vejamos desde o 22, do 21, aliás. Enquanto eu estava ainda em oração, ou seja, orando, o varão Gabriel, o anjo Gabriel, meus amados, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Meus amados irmãos, que coisa extraordinária. O anjo Gabriel deixou os céus, veio até Daniel para fazê-lo sábio e entendido, ou seja, para dar a explicação que ele estava querendo. Agora veja o 23. No princípio das tuas súplicas, quer dizer, você começou a orar, você bateu o joelho no chão e saiu a ordem. Instantaneamente, no princípio da sua oração, saiu a ordem. E eu vim para te declarar, pois és muito amado. Meus queridos irmãos, perceba o que o anjo fala com ele. Eu, Gabriel, vim para te instruir, vim para fazer-te sábio e entendido, vim porque você é muito amado lá no céu. Você já imaginou o que é isso? Por que Daniel era amado lá no céu? Ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel se colocava diante do Senhor em oração. Meus queridos, por isso que a principal coisa, nós percebemos, a principal ordem na sua agenda era oração. Oração cedo, oração tarde, oração à noitinha. Então, isso o fazia muito amado, porque a oração o fazia íntimo de Deus. Íntimo de Deus. Amados, a oração é o nosso maior recurso. É o que nos torna íntimo de Deus. Quantas pessoas têm intimidade com Deus por causa da oração? Você já imaginou isso? Você saber que você é amado lá nos céus por causa da oração? Meus queridos, e o triste é sabermos que é o que mais negligenciamos é a oração. A oração, é difícil você manter uma vida de oração. Eu me lembro, meus amados irmãos, no começo da igreja, eu falava com o povo assim: vamos fazer um dia de oração. Não vinha quase ninguém. Depois eu dizia: nós vamos fazer concreto. Vinha todo mundo. Meus queridos, orar é mais difícil do que fazer concreto. Orar
é mais difícil do que trabalho braçal, porque não é fácil você estar diante de Deus, estar bem diante de Deus, manter a vida reta diante de Deus, sabendo que você está diante de Deus. Então, a oração é trabalho duro, a oração é trabalho árduo, por isso que poucas pessoas oram. Poucos podem pregar, meus queridos irmãos. Poucos podem cantar, poucos têm esse dom, poucos têm o dom da oratória, poucos sabem tocar instrumentos, mas todos podem desenvolver uma vida de oração. Todos podem estar diante do Senhor. Então, meus queridos, o mais importante nós percebemos que é a oração. Então, aquilo que é mais importante está à disposição de todos. Vamos começar uma vida de oração? E quando eu estou falando vamos, eu estou dizendo você e eu. Vamos. Porque eu fico tão triste de ver o quanto eu gostaria de orar e o quanto eu oro. Eu gostaria muito, meus amados irmãos, de desenvolver uma vida de oração. Mas até hoje eu não tenho conseguido ser quem eu gostaria de ser. Não tenho. Então, vamos orar, meus queridos irmãos, para que Deus nos dê uma vida de oração. Vamos orar. Pai, faze-nos homens e mulheres de oração. Faze-nos homens e mulheres que tenham intimidade contigo. E abençoe cada pessoa agora que está, Senhor, assistindo esta gravação, este vídeo. Fale com ela, Senhor. Fale com esta pessoa. Fale, Senhor. Dá, Senhor, o que ela esteja precisando agora. Seja o que for, Pai. Fale ao seu coração. Abençoe toda a sua família. Guarda-os no teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família em nome de Jesus. Amém.